Prezado amigo, irmão telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Então nós vamos analisar esse capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 1 em diante. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho, ou as bodas, que eram as festas de casamento. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às bodas, ou vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não foram dignos. E depois aos campos, às encruzilhadas, e convidai para as bodas todos aqueles que vocês encontrarem. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que o encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convidados, observou ali um homem sem a veste nupcial e disse: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos seus que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem eram os servos que ele chamou para ir convidar as pessoas? Segundo a maioria dos estudiosos, eu concordo, coloca os profetas da primeira revelação ou do Velho Testamento como os servos. Com relação a Jesus, mais especificamente, nós poderemos colocar como esse servo aí, número 1, porque a palavra hebraica mishar, que está colocada aqui, está acima de servo, mas é um cargo de confiança. O grego chama douloi. Douloi é um cargo próximo do rei, não é simplesmente um servo ou um escravo. Então você veja que quando Jesus coloca aqui servo, ele já está colocando aqueles mais próximos, aqueles mais intermediários, aqueles que já tinham uma posição mais de destaque perante o rei. Então ele convivia com aqueles, e Jesus conviveu, foi indicado e elogiou bastante João o Batista, porque para ele João não foi só um grande profeta, foi mais que um profeta, mas um mensageiro de Deus. E Jesus fala dos chamados primeiros convidados. Ele chamou os primeiros convidados. Quem foram? Os judeus, a nação de Israel. E Jesus sempre dizia: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a gente sabe que os judeus não quiseram, não aceitaram nem reconheceram Jesus como o filho do rei, o Messias, o mensageiro de Deus enviado para realizar a grande tarefa de libertar o povo com a sua mensagem espiritual. Como Jesus pregou um reino espiritual, meu reino não é deste mundo, o judeu acredita que o Messias, o Hamashiach, vai empregar um reino material, libertando o povo de Israel.
E aí o povo julgou que Jesus era estranho, um mero profeta da Galileia. Até o próprio Bartolomeu disse que não saía coisa boa de Nazaré, porque era uma região desprezada pelos judeus. E eles não podiam pensar que um simples homem da Galileia pudesse ser o Messias. O Messias tinha que vir com muita pompa, com muita riqueza. Essa foi a dificuldade. Então já vieram os servos, vieram os primeiros convidados e os segundos enviados para o convite. Quem foram? Os primeiros foram... Quem primeiro chamou Jesus? João Batista. O machado está lançado. Techuvá, tarrazu batechuvá. Voltai-vos para vós mesmos, porque o reino do céu está próximo. João aí começou, como os primeiros servos, a chamar as pessoas para seguir Jesus. Não seguiram. Segundo a parábola, vocês viram que ainda maltrataram os servos, fizeram o que queriam. O rei enviou aos cruzamentos das estradas e todos que encontrardes, convidai-os às bodas. Então Jesus diz, ide e pregai, que o reino dos céus, pregai o evangelho, ressuscitar os mortos, curar os leprosos. Então os segundos enviados foram os discípulos que foram preparados por Jesus e enviados para saírem pelas estradas, pelas encruzilhadas e pegarem tantos maus como os bons. Daí porque o nosso querido Paulo de Tarso foi atrás do não-judeu. E ele diz, os seus discípulos, os 70 e outros que haveriam de proclamar o estabelecimento do reino de Jesus. Este grupo foi instruído a lançar o convite e mostrar as vantagens e criar interesse pela festa. João Batista fez exatamente isso. Os discípulos e sucessores também fizeram a mesma coisa. As pessoas não se importaram, uns foram para o seu campo e outros para os seus negócios. Ora, ligaram mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. Nesse sentido, não é que as pessoas tenham resistido ao convite, mas eles simplesmente não tinham tempo para refletir, não era importante. Muita gente faz isso hoje, larga o que é espiritual em detrimento do que é material. Só valoriza o que tem, o que dá retorno material. E se prendem às trivialidades da vida e esquecem do principal, que é o espiritual. Outros agarraram os servos, os insultaram e os mataram. Se você analisar o que aconteceu no cristianismo primitivo, foi exatamente isso. Jesus estava aqui não só falando do sacrifício, das mortes, Jesus estava mostrando o que todos iriam passar, porque a história do cristianismo primitivo é pautada de sacrifícios pessoais. O Paulo de Tarso quantas vezes foi açoitado, apedrejado, rechaçado, rejeitado entre as sinagogas por onde ele pregou em toda a Ásia Menor. Até que ele perdeu a paciência lá na cidade de Corinto, rasgou suas vestes e disse, bem, eu já cheguei até aqui, daqui para frente é com vocês. E então destinou-se a pregar apenas para os gentios. Estevão, grande mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Tiago, irmão de Jesus, que também foi apedrejado e depois, como resistiu, o mataram a cacetadas. Então todos aqueles que viveram com Jesus, deram a sua vida por ele, sacrificaram-se por ele. Então os outros ultrajaram e mataram os servos. Vê como Jesus está falando da sua história, na sua vontade de levar a cada um de nós para o mundo espiritual, para a liberdade, para a conquista desse reino de paz e de tranquilidade que é o reino do mundo espiritual. Logicamente, a gente tem que entender que a perseguição
que os romanos fizeram, a destruição de Jerusalém nos anos 70, se enquadra perfeitamente naqueles que mataram, ultrajaram e arrasaram com os enviados de Jesus. Em Mateus 22, 9, Jesus diz assim: ide, pois, pelas encruzilhadas e caminhos e convidai a todos que encontrardes. Então aqui significa que Jesus, a partir daqui, ele mostra que Deus não faz acepção de pessoas. É um chamado, um convite para os gentios ou pagãos, que esse chamado foi realizado pelo grande Saulo, agora Paulo de Tarso, que começou pregando nas sinagogas, como eu já falei, e realizou um trabalho fantástico, levando a mensagem de Jesus para todas as pessoas do mundo, na Ásia Menor, naquela região ali toda da Turquia, a atual Turquia. Ele saiu desde Antioquia, a Antioquia de Orontes, até a Ásia Menor, até a Europa, Grécia, e levou essa mensagem. E Jesus, com isso, quando ele disse que ide pelas encruzilhadas e caminhos e convidai a todos, ele está mostrando que a mensagem do Evangelho seria universal, seria para todos. Porque ele diz em Mateus 18:14, que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Não é da vontade de meu Pai que se perca nenhuma das minhas ovelhas. Eu acho isso fantástico, porque nada melhor do que a gente ter a certeza de que Jesus está do nosso lado. E aí diz assim: quando o rei entrou, viu um homem que não trajava veste nupcial e perguntou: como entraste aqui? Ele ficou calado. E como ele ficou calado, Jesus mandou amarrar-lhe, segundo ele, amarrai os pés e as mãos e jogai-o nas trevas exteriores. Que trevas exteriores são essas? Não pensa que é o inferno, não. Essas trevas exteriores, eu já falei no início que os castelos, nas festas, dentro do castelo era uma iluminação fantástica. Tinha as tochas, tinha aqueles azeites, aquelas tochas movidas a azeite, que iluminava bem. Mas lá fora, de noite, frio, era o que se chamava trevas exteriores, aonde haverá choro, ranger de dente. Choro pela tristeza de não participar da festa, e ranger de dente pelo frio. Como a gente usa aqui muito no Nordeste, estava batendo o queixo de frio, é o ranger de dente pelo frio. Agora por quê? Vamos ver que Jesus usou uma simbologia, lógico, Jesus era um homem que falava maravilhosamente por metáforas, e essa é uma grande metáfora. Por quê? Porque que esse homem foi jogado nas trevas exteriores. Ele fazia parte da festa. Ele foi convidado. Estava na mesa, estava com as pessoas. Mas este homem não era digno de estar ali. Por quê? Porque ele é muito semelhante àqueles que professam Jesus, mas só da boca para fora. São incapazes de mover uma palha, são incapazes de ser solidário. Meu querido telespectador, você que me vê, que me ouve nesse momento. Seguir Jesus não é fácil. Tem um preço, tem uma renúncia, tem uma dedicação, tem um desprendimento. Imitar Jesus não é para todo mundo. Jesus era um homem pobre, humilde, mas um homem de uma espiritualidade, um ser supremo, um Deus da terra no nosso planeta. Então ele deixou um exemplo prático de como amar, servir, ajudar, auxiliar. Quando ele lava os pés dos discípulos ali no cenáculo, ele diz: eu faço isso para que vocês façam uns aos outros. Meus discípulos, mestre, como é que nós vamos conhecer os teus discípulos? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então aqueles que não praticam o que Jesus falou, logicamente,
não tem lugar na festa que Ele preparou para nós. Porque Ele diz lá no final, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Jesus mostra que o que é que conta? Matar a fome, a sede, acolher, visitar, ajudar, auxiliar. Fazer tudo o que você pode pela paz dos outros. Porque Ele teve autoridade para dizer, eu vos deixo um mandamento novo. Jesus trazendo um mandamento novo para os judeus era um escândalo, porque a Torá já tinha todos os mandamentos, não precisava de mandamento novo. O Levítico 19, 18 já dizia, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz assim, o meu mandamento novo é que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Eu mostrei como fazer. Então agora eu peço que vocês pratiquem. Vocês já viram como é que eu faço? Esse é o mandamento novo. Fiquemos com ele em nossas mentes e agradeçamos mais uma vez a oportunidade de juntos estarmos estudando para a nossa reforma íntima, mudança interior, para o reencontro com esse reino espiritual, com essa festa, com essas bodas construídas por Jesus para todos nós. Está em nós é o encontro dele, porque ele está nos esperando. Fiquem com eles. Até o próximo programa e muita paz.